tristeza. Agora vamos para o caso da mulher que a gente relatou desde o início do nosso programa, que foi encontrada morta em uma cova rasa no município de Eldorado do Carajás. O que teria acontecido nesse caso? A suspeita é de que o feminicídio aconteceu pelo ex-companheiro dela. Ele foi preso horas depois. É o principal suspeito do crime. Os detalhes: o corpo da vítima foi encontrado enterrado na chácara do pai dele. Que história! A nossa repórter Rayane Pontes foi até lá, em Eldorado do Carajás, e vai contar com detalhes toda essa história triste que assombrou os moradores. Os parentes da vítima agora pedem justiça. Vamos ver. No último domingo, a equipe da Polícia Civil de Eldorado do Carajás encontrou o corpo de Maria Rosângela dos Santos Louredo, de 35 anos. A vítima foi encontrada vestida apenas com uma blusa e enterrada na zona rural do município. Desde a última quinta-feira que familiares da jovem Maria Rosângela estavam à procura da jovem. Ela foi encontrada morta exatamente neste local, em uma cova rasa, cerca de 10 quilômetros do centro de Eldorado do Carajás. O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima, Moisés Souza, com quem Rosângela conviveu por quase 3 anos e tinha um filho de 11 meses. A mãe da jovem, que foi morta de forma brutal, conta que a filha havia se separado do suspeito após muitas brigas e agressões. Essa não foi a primeira, ele falou foi para mim. Um dia, eu conversando com ele, pedindo para ele deixar minha filha em paz, porque ele estava já batendo nela. E ele disse para mim que ele ia morar com ela porque ele tinha ela, tipo assim, ele podia usar ela a hora que quisesse, né, que ela aceitava. Aí eu fui e falei: Moisés, eu vou te denunciar. Ele disse: pode denunciar, eu não tenho medo, porque eu já sou acostumado, eu já fiz uma vez, posso fazer uma ou até 10. E eu nunca tive justiça porque que eu vou ter com a sua filha. E eu não acreditei. Ele disse: irmãzinha, ele chamava irmãzinha, irmãzinha, eu vou desenterrar a sua família, palhaça. E eu fui e falei assim: será? Eu não acreditei, eu falei, duvidando, tipo assim, ele não vai fazer, ele não tem coragem. Vocês não acreditavam que ele fosse capaz, né, de matar a sua filha? Isso. Aí ela vinha pra cá, ele tirava ela da minha casa. Ele tentou, tirou ela da minha casa, ela morava aqui pertinho de mim, ele tirou ela de perto de mim para judiar dela. Aí me botou no Buriti, ela engravida, e ele continuou judiando dela. E eu tentando tirar ela, mas ela muito convencida por ele, era uma mulher muito convencida. Aí ela deu de neném, entrou uns 9 meses, eu pedi para ela vir para mim cuidar dela. Aí ela veio e aqui eu tentei segurar até, ela se separou dele, né? Ele arrebentou tudo de dentro da casa dela, a casa dela não tem nada porque ele quebrou tudo. Ele quebrou a porta dela, não foi nem só uma vez. A amiga da vítima também relata que por várias vezes presenciou o comportamento agressivo e os ciúmes por parte de Moisés e que sempre aconselhou Rosângela a se separar do marido. E ele era um cara assim que ele era muito obsessivo, ele era ciumento, ele implicava com as amizades dela, tanto masculina como feminina, até com os parentes dela mesmo. Ele tinha muito ciúme dela, muito mesmo. Ele era uma pessoa assim que não respeitava a família dela, ele não respeitava, ele chegou a desacatar a mãe dela, o pai dela com palavras, a irmã dela também, entendeu? E uma vez eu presenciei uma cena, ela estava grávida do bebezinho dela mais novo, né, que no caso é o filho do casal. Nós foi para um banho, estava eu, a irmã dela, só parente. Ele estava super mega ciumando dela no local, no ambiente. Ele era uma pessoa de comportamento muito estranho. E o que eu presenciei dela foi que ela falava para mim que ela tinha medo dele. Eu cheguei a conversar com ela, falar para ela: mulher, dá um tempo. Falei para ela: Rosângela, por favor, mulher, dá um tempo de Eldorado. Procura criar teu filho sem esse homem. E ela: eu vou fazer isso. E não fez. E o trágico aconteceu, que foi ele tirar a vida dela dessa forma horrível. De acordo com o delegado Jorge Carneiro, que coordenou as investigações, a polícia tomou conhecimento do desaparecimento da vítima na manhã do último sábado, após a mãe de Rosângela ter ido à delegacia registrar o desaparecimento da filha. A partir daí, rapidamente foram iniciadas as diligências investigativas que levaram à prisão do suspeito e a encontrar o corpo da vítima.
Amigos e familiares da vítima acompanharam a chegada do suspeito à delegacia de Eldorado do Carajás. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a qualquer momento o suspeito deve ser ouvido. Ainda de acordo com a autoridade policial, durante todo o trajeto, o homem permaneceu calado. Os parentes da vítima ficaram revoltados quando viram o suspeito descer do carro da polícia. Após a descoberta da cova pela Polícia Civil, o IML esteve no local para realizar a remoção do corpo. Moisés Souza, que já está à disposição da Justiça, foi autuado em flagrante e responderá pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. E ele cortou o cabelo da minha filha. O cabelo da minha filha era grande. A coisa que mais ela amava era o cabelo dela. Ele cortou todinho e saiu espalhando no mato. Ele judiou muito a minha filha, judiou muito. Ele quebrou a cabeça da minha filha todinha. Gente, por favor, eu peço. Eu quero justiça, porque eu não quero que nenhuma mãe passe o que eu estou passando. Viu? Muito dolorido, minha filha tinha só 35 anos. Mulher saudável, tinha muita saúde, muitos planos, muitos sonhos. E ele destruiu todos os sonhos da minha filha. E acabou com a minha vida, eu não tenho mais vida. Não tenho. Eu tive vida até quinta-feira. Que situação triste, é de partir o coração. Eu queria chamar novamente o Kevin William, que está aqui com a gente no estúdio, para falar um pouco mais sobre a repercussão desse caso, né, Kevin? A gente recebeu informações de que existem alguns protestos acontecendo em função desse trágico crime que aconteceu. Conta pra gente, Kevin. Isso, Isis. A gente recebeu agora há pouco imagens de frente da delegacia de Eldorado do Carajás, onde mostram essas imagens parentes e amigos da vítima pedindo ainda mais, clamando por justiça, né? Existe aí uma informação preliminar, inclusive, de que ele poderia ser solto, porque não houve aí um processo de flagrante, né? Mas é exatamente isso que a gente está acompanhando, né? É um detalhe que ele deve passar por audiência de custódia e a polícia e a justiça deve fazer essa análise se o acusado, né, que ele é o principal suspeito do crime, vai continuar preso ou não. Vale destacar que é importante, a gente não tem a informação ainda de se ele vai permanecer preso na delegacia de Eldorado, justamente para haver ali uma integridade física, porque a gente sabe que o crime revoltou toda a cidade, os parentes estão em frente à delegacia, mas a gente acompanha e continua a todo momento em contato com a Polícia Civil. Certo mesmo que a Superintendência da Polícia Civil do Sul e Sudeste do Estado já entrou no caso, está acompanhando esse caso de perto. E você viu aí, Isis, né, o relato da mãe, a mulher já vinha sendo vítima de diversas agressões. Através do relato da mãe, a gente percebe aí uma certa manipulação do homem em relação à vítima, né? Então, os amigos já vinham avisando ela sobre ciúme, sobre a conduta, a postura dele em relação a esse relacionamento e acabou que gerando toda essa situação. Vale destacar também, Isis, que aqui a gente trata ele como suspeito do crime, mas ele é o principal acusado de ter matado a ex-companheira. Um caso brutal e que choca toda uma sociedade e vale o alerta para muitas mulheres que passam por esse cotidiano de violência, não só aqui na região, mas em todo o Brasil. Me chama muita atenção, Kevin, o relato, além da mãe, o relato da amiga, né, também, que mostra todos esses indícios de manipulação que o suspeito tinha já em relação à vítima. Era algo percebido, não era percebido pela vítima, mas era percebido pelas pessoas que estavam ao redor. E aí, no momento de conversa com a amiga, com a própria mãe,
a vítima até acreditava que de fato existia algum problema, mas rapidamente era convencida por ele depois a voltar e a se manter ali tranquila de que nada poderia acontecer com ela. Ciúmes excessivos não são normais. Sentimentos exagerados, esse sentimento de possessão, essa ideia de que você é minha e não pode ser de mais ninguém, de que eu controlo a sua vida, o seu corpo, eles não podem ser levados em consideração como uma prática normal, natural, em nenhum tipo de relacionamento, independente se você tem 1 mês de relacionamento ou 50 anos de relacionamento. Você é um indivíduo que tem a sua particularidade, tem a sua liberdade individual que precisa ser respeitada. Então, toda vez que alguém tentar manter um senso de manipulação em relação à sua existência, acende-se um sinal de alerta de que é preciso tomar cuidado. Infelizmente, essa vítima não teve tempo de tomar o cuidado necessário, devido, apesar de todos os alertas da mãe, da amiga e de outras pessoas. Destacar também, nesse caso, né, que o agressor, ele não tinha mais medo de absolutamente nada, como a própria mãe falou na entrevista aí para a TV Correio, né? Ele realizava as agressões e e escancarava todas essas agressões para a família, que é o mais duro de se ouvir, né? E a vítima, né, nesse modelo aí de manipulação, não conseguia acabar com o relacionamento, porque vivia aí um processo todo de manipulação. Me parece também que essa mulher, ela dependia financeiramente desse homem, como muitas mulheres também estão passando nesse momento, né? Tinha um filho que precisava ser aí educado, criado, então todo um contexto propício aí para que esse homem tivesse esse pensamento aí de posse em relação à vítima, né? A gente espera, como eu falei agora há pouco na minha entrada, a gente vai acompanhar o caso de perto. A polícia tem 30 dias para fechar o inquérito aí e apresentar à justiça uma acusação mais formalmente eficaz, e chegam informações de que os parentes estão em frente à delegacia tentando de alguma forma ali pressionar a polícia civil em relação a esse caso, né? E a gente acompanha toda esse caso brutal que aconteceu em Eldorado. É isso, Kevin. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai voltar a falar sobre esse caso ao longo do dia de hoje, acredito que ao longo da semana também, né, porque novas informações têm chegado para que a gente entenda a cronologia desse crime, saiba o que de fato motivou e qual vai ser a condução da polícia a partir de agora.